Fala galera, beleza? No assunto de hoje eu vou comentar um pouquinho com vocês sobre consultoria de corredor, tá? E se você não sabe o que é isso, eu vou te contar já já. Consultoria de corredor é aquela consultoria rápida que você tem com seu amigo, né? Com um cara que tem um pouco mais de experiência com você, talvez, né? Quando você encontra ele num evento, etc, né? Então o pessoal costuma me parar nos eventos, às vezes perguntar, né? Falar assim, cara, tô implementando Boundary Context, Domain Driven Design, etc. Tô migrando meu RP para isso, né? O que você acha, né? A resposta minha, às vezes, magoa, né? Porque eu falo sempre depende, né? E o cara deve estar falando assim, pô, o Baltieri, cara, ele sempre fala depende, né? Ele nunca me dá uma resposta concisa, né? Então, às vezes, a pessoa fica até chateada. Ela fala, pô, mas depende, mas não tem como falar nada, não tem como dar um norte, né? Cara, é muito complicado, né? Esse tipo de... Muito complicado e muito perigoso esse tipo de consultoria, né? Que é mini consultoria ali de corredor, né? Dá um norte sim, às vezes, mas depende muito, muito mesmo do que você está trabalhando, né? Então, assim, para dar uma opinião, né? Primeiro precisa entender o cenário. Talvez a resposta para sua pergunta seja assim, nem migre seu RP. Deixa do jeito que está hoje, entendeu? Porque você vai ter tanto trabalho para migrar e você não vai ter benefício nenhum. Hoje você não precisa migrar seu RP, tá? Então, talvez a resposta seja essa. Tá? Então, para você ver o nível de profundidade, talvez se eu fale para você usar Domain Driven Design, talvez você crie um monolito, talvez você crie uma arquitetura de microserviços, talvez você use ASP.NET, talvez você use Node, não tem como saber, tá? Essa é a resposta, né? Então, assim, por isso que a resposta padrão, né, e quase sempre vai ser depende. Tá? Se não for uma pergunta muito específica, a resposta para arquitetura quase sempre depende. Agora, assim, quais males, né, isso causa, né, essa conversa aí, né? Uma coisa assim, que eu tenho muito cuidado na hora nas conversas que eu tenho, né? É sempre assim, falar, ó, cara, pelo amor de Deus, isso daqui que eu tô falando é só a minha opinião baseada num cenário raso que você me deu, entendeu? Então não vai implementar isso, né? Porém, às vezes o pessoal se empolga, né, cara? Então eles chegam lá na empresa no dia seguinte e já saem trocando tudo e falam, não, agora vai ser tudo Domain Driven Design, agora vai ser isso, agora vai ser aquilo. Então, isso é muito complicado e muito perigoso, né, gente? Então, eu falo sempre para vocês assim que a arquitetura não tem receita de bolo, né? Então, cada caso é um caso, né? Cada cenário é um cenário diferente. Então, não tem como você, por exemplo, aplicar Domain Driven Design para tudo, né? Eu vou dar um exemplo para vocês do Balto.io. A API nossa aqui, ela não tem Domain Driven Design, não tem nada. Na verdade, ela é escrita em Node e Mongo, entendeu? Porque é uma API extremamente simples. Então não tem por que eu ficar colocando over-engineering nela, né? Colocando coisas assim que a gente não precisa na API e ficar colocando nela, né? Então, assim, não faz o menor sentido. Então, para o cenário de vocês, tem que sempre analisar muito isso, né? Essa questão, assim, de o que precisa, né? Qual linguagem que vai utilizar, se vai utilizar uma linguagem só, quantos bancos de dados vão ter, se vão ter N banco de dados, né? Uma coisa que o pessoal me pergunta muito, muito frequência, cara, tô indo para microserviços, não sei o que, sei lá. Cara, perguntas básicas de microserviços. Você já tem DevOps na sua empresa? Tá rodando um DevOps? Você já pensou como você vai fazer deploy de 50 bancos diferentes? Ah, não, eu quero ter microserviço, mas vai ter um banco só. Então não tem microserviço, entendeu? Então, assim, são N fatores, assim, que a gente tem que tentar evitar, né? Como, né, na maioria dos casos, assim, o pessoal que não só eu, tá? Mas o pessoal que também é MVP, que nem sempre os que são MVPs, mas os que são influenciadores de alguma forma na área de tecnologia, né? Às vezes a gente fala assim alguma coisa, conta algum cenário, né? E o pessoal tenta replicar isso, né? Isso acaba às vezes tendo uma repercussão muito negativa, né? Eu já tive vários casos assim, onde o pessoal, na época até do ASP.NET MVC, onde cheguei em empresa e o cara falou assim, cara, beleza, mas não quero ASP.NET MVC. Nossa, mas ninguém mais usava Webforms, né? E o cara queria Webforms, ainda não queria MVC. Ele falou, a gente tentou MVC e não deu certo, né? Então, assim, olha o que cria, né? O cara talvez tenha visto alguns vídeos meus e ASP.NET MVC, tentou implementar dentro da empresa dele, só que assim, tem que estruturar as coisas primeiro, né? Tem que ver se o time está capacitado para tocar uma tecnologia nova, né? Para tocar o MVC, se o MVC atende os padrões de projeto dele, né? Se realmente as necessidades que eles têm hoje de migração são reais, né? De migrar para uma nova tecnologia e prós e contras disso, né? Então, assim, migrou, talvez numa hora errada, talvez com um time errado,
tá? E aí causou um problema dentro da empresa que, assim, a tecnologia ela ficou mal falada, né? Então ninguém mais queria saber de ASP.NET e MVC. Então isso pode acontecer na sua empresa hoje, com microserviços, tá? Então eu sei que você está empolgado em levar tecnologia nova para dentro da sua empresa e tal, mas tem que saber lidar muito bem com essa situação, né? Tem vários cenários que eu passo, que às vezes o cara me chama lá na empresa e fala, eu queria uma consultoria sua e tudo mais. Chego lá, tem um desenho, já tá tudo feito, né? Você fala assim, nossa, caramba, cara. Mas talvez se eu tivesse feito, eu não teria feito tão bem quanto você fez, né? Porque você conhece negócio e tudo mais, né? Não entendi nenhum motivo da minha consultoria aqui. Falei, não, isso daqui é só pra você convencer meu chefe a usar isso daqui, né? Então, assim, isso acontece, né? E acontece com uma certa frequência. E isso é relativo porque, às vezes, o cara quer uma opinião de fora, quer saber como tá o mercado, etc e tal, né? A gente sabe que, às vezes santo de casa não faz milagre, né? Então tem esse tipo de coisa também. Então, assim, a dica que eu deixo para vocês é justamente essa, né? Analisem o cenário, né? Se você, lógico, se você quer evitar uma consultoria, né? De ter um consultor aí, eu sei que, às vezes, o pessoal... Tem muitas pessoas boas trabalhando já, não precisa de um consultor. Se você quiser evitar, né, quer evitar a questão da consultoria, tem esses pontos, outros para analisar. Se você está empolgado com tecnologia nova, quer levar tecnologia nova para dentro da sua empresa, talvez fazer uma transformação digital até dentro da sua empresa, né? Então, assim, estruture bem as coisas antes, né? Lembra que seu chefe é um cara de negócio, né? Às vezes, entendeu? Às vezes não, né? Espera-se que seja, né, pelo menos diretor, etc., um cara que também é de negócio, né? Então tem que analisar o impacto, entre outras coisas, né? Então não sai implementando tudo que vocês veem, tudo que vocês ouvem, porque isso aí pode causar esses impactos negativos que eu comentei com vocês agora, tá? Então é isso aí, pessoal. Essa foi a dica de hoje, né? Algumas dicas aí que eu deixei para vocês, um pouquinho de experiência aí dos projetos que eu tenho. E queria ouvir de vocês aí quais casos, principalmente os mais engraçados aí. Contem aqui no comentário, não precisa dedurar ninguém, mas coloca aí pra gente comentar também e criar umas histórias legais aqui, tá bom? Valeu, um abraço e até mais.